Um segundo. Apenas um segundo. E tudo que você conhece deixa de existir. Não estamos falando de uma guerra nuclear. Não estamos falando de um asteroide. Estamos falando de um objeto tão violento, tão absurdamente poderoso, que os físicos ainda debatem se as leis da física como as conhecemos conseguem sobreviver perto dele. Um magnetar. A 1000 anos-luz de distância. Girando em nossa direção. Por exatamente um segundo. Neste vídeo, você vai descobrir o que é um magnetar de verdade, por que ele é considerado o objeto mais perigoso do universo conhecido, o que aconteceria com a Terra, com você, com cada átomo do seu corpo se esse cenário fosse real, e por que a resposta vai te fazer olhar para o céu noturno de um jeito completamente diferente. Para sempre. Prepare-se. Porque o universo está prestes a te mostrar o quanto ele é indiferente à nossa existência, e o quanto isso é simultaneamente aterrorizante e sublime. Para entender o que um magnetar faria com a Terra, primeiro você precisa entender o que um magnetar é. E quando você entender de verdade, você vai querer que ele fique onde está. Quando uma estrela massiva, algo entre 8 e 20 vezes a massa do nosso Sol, chega ao fim de sua vida, ela não morre em silêncio. Ela explode em uma supernova, uma das maiores liberações de energia do universo. Mas o que sobra depois dessa explosão, isso é o que nos interessa. O núcleo da estrela colapsa. A gravidade esmaga prótons e elétrons juntos, forçando-os a se tornarem nêutrons. O resultado é uma estrela de nêutrons. Um objeto com aproximadamente 20 km de diâmetro, mas com uma massa maior do que a do nosso Sol inteiro. Pense nisso. Todo o Sol. Em uma esfera do tamanho de uma cidade. Uma colher de chá de matéria de estrela de nêutrons pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas na Terra. Não é metáfora. É física. Mas um magnetar não é apenas uma estrela de nêutrons comum. Um magnetar é o que acontece quando esse processo já extremo vai ainda mais longe. Durante o colapso, sob condições que os físicos ainda não compreendem completamente, o campo magnético da estrela é amplificado a níveis que desafiam a imaginação. O campo magnético da Terra tem uma intensidade de cerca de 0,5 Gauss. O campo magnético do Sol, em suas regiões mais ativas, chega a alguns milhares de Gauss. Um magnetar possui um campo magnético de até 100 trilhões de Gauss. 100 trilhões. O astrônomo Robert Duncan, que junto com Christopher Thompson desenvolveu o modelo teórico dos magnetares em 1992, descreveu o campo magnético de um magnetar como algo tão intenso que, a meia distância entre a Terra e a Lua, ele seria capaz de apagar os dados do cartão de crédito no seu bolso. Mas estamos falando de um magnetar a 1000 anos-luz de distância. Então o que exatamente ele poderia fazer? Vamos construir essa resposta camada por camada. Primeiro, entenda o que é um ano-luz. É a distância que a luz percorre em um ano viajando a 300 mil km por segundo. Um ano-luz equivale a aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. 1000 anos-luz, portanto, é uma distância de 9,46 quadrilhões de quilômetros. Parece seguro, não é? Parece que estamos muito longe. A maioria dos objetos celestes a essa distância não nos afeta em absolutamente nada. Mas um magnetar não é a maioria dos objetos celestes. Em 27 de dezembro de 2004, um magnetar chamado SGR 1806-2020 emitiu um pulso de raios gama que foi detectado na Terra. A distância desse magnetar? Cerca de 50 mil anos-luz. 50 vezes mais longe do que o nosso cenário hipotético. E mesmo assim, esse pulso, que durou apenas 0,2 segundos, liberou mais energia do que o nosso Sol liberará em 250 mil anos. O satélite RECI da NASA ficou literalmente cego pelos detectores saturados. A ionosfera terrestre foi perturbada de forma mensurável. E estamos falando de um objeto 50 vezes mais distante. A astronoma Krista Koveliotou, uma das pesquisadoras mais importantes no estudo de magnetares e vencedora da medalha Bruno Rossi em 1999, descreveu o evento de 2004 como o mais energético já observado fora do sistema solar em toda a história da astronomia moderna. Agora, traga esse mesmo objeto para 1000 anos-luz de distância. 50 vezes mais perto.
e faça-o girar diretamente em nossa direção. Por um segundo inteiro. O universo está prestes a nos fazer uma visita que nenhum de nós pediu. Então vamos fazer isso. Vamos realmente calcular o que aconteceria. Não em termos vagos. Não com eufemismos. Vamos olhar diretamente para o que a física nos diz, e não piscar. São exatamente 22 horas, 37 minutos e 14 segundos. Uma noite comum. Você está dormindo. Em algum lugar no cosmos, a 1000 anos-luz de distância, um magnetar completa uma de suas rotações. E por uma fração de segundo, seu feixe aponta para o sistema solar. Para a Terra. Para você. O que chega primeiro não é a luz visível. É uma onda de raios gama. Radiação eletromagnética de altíssima energia, viajando à velocidade da luz, que passou 1000 anos atravessando o vazio do espaço para chegar exatamente aqui. Para calcular a intensidade dessa radiação, os astrofísicos usam o conceito de fluxo de energia, medido em egs por centímetro quadrado por segundo. O evento de 2004 com o SGR 1806-2020 entregou cerca de 0,3 egs por centímetro quadrado na Terra, mesmo a 50.000 anos-luz. Usando a lei do inverso do quadrado da distância, que é uma das leis mais fundamentais da física, um objeto 50 vezes mais próximo entregaria 2.500 vezes mais energia. Estamos falando de algo na ordem de 750 ergs por centímetro quadrado. Para colocar isso em perspectiva, a dose de radiação letal para seres humanos é de cerca de 500 rads. A radiação que chegaria à superfície terrestre nesse cenário seria, não existem palavras adequadas para a escala. A atmosfera terrestre absorveria parte dessa energia. Mas absorver não significa bloquear. Absorver significa converter. E a atmosfera se tornaria uma câmara de reação. Os raios gama ionizariam o nitrogênio e o oxigênio da atmosfera superior, destruindo o ozônio de maneira catastrófica. Não gradualmente, como a poluição humana faz ao longo de décadas. Instantaneamente. Em questão de segundos após o pulso atingir a Terra, a camada de ozônio do hemisfério voltado para o magnetar seria destruída em uma porcentagem que os modelos sugerem poderia chegar a 90%. O físico Adrien Melott da Universidade do Kansas, que estudou extensivamente os efeitos de eventos de alta energia em extinções em massa na história da Terra, publicou trabalhos sugerindo que uma extinção em massa ocorrida há 443 milhões de anos, conhecida como extinção do Ordoviciano, pode ter sido causada por uma explosão de raios gama proveniente de uma fonte dentro da Via Láctea. Um magnetar. A 1000 anos-luz. Por um segundo. Seria uma versão apocalíptica desse cenário. Mas os raios gama são apenas o começo. Porque junto com eles vem o campo magnético. Um campo magnético de intensidade inimaginável, diminuído pela distância, mas ainda assim. O campo magnético da Terra, aquela bolha protetora invisível que nos protege do vento solar há bilhões de anos, seria violentamente perturbado. Satélites em órbita, toda a nossa infraestrutura de comunicação global, sistemas de navegação, redes elétricas, a perturbação eletromagnética de um evento desse tipo causaria o maior apagão da história da humanidade. Mas não apenas um apagão. Os campos magnéticos induzidos nas redes elétricas seriam tão intensos que os transformadores, aqueles componentes críticos que levam décadas para serem fabricados e instalados, seriam fisicamente destruídos. Não apenas danificados. Destruídos. A civilização moderna, tão dependente de eletricidade, de comunicação digital, de cadeias de suprimento coordenadas por computadores, simplesmente pararia. E isso é apenas o impacto tecnológico. Porque a radiação que chegaria à superfície terrestre, mesmo com a atmosfera absorvendo parte dela, seria suficiente para causar queimaduras de radiação em todos os organismos expostos no hemisfério voltado para o magnetar. Os oceanos na face iluminada absorveriam radiação em quantidades que esterilizariam as camadas superficiais, destruindo o fitoplâncton que produz metade do oxigênio que respiramos. A cadeia alimentar oceânica, construída ao longo de bilhões de anos de evolução, seria cortada na base. E enquanto tudo isso acontece, enquanto a atmosfera queima, enquanto os oceanos são esterilizados, enquanto as redes elétricas colapsam, do outro lado da Terra,
no hemisfério protegido pela própria massa do planeta, as pessoas ainda estão dormindo. Elas sentiriam a perturbação magnética. Os animais entrariam em pânico, da mesma forma que entram antes de terremotos. As bússolas girariam sem parar. E então, o silêncio das comunicações. O escuro das cidades. E o amanhecer, que não viria como antes. Porque a camada de ozônio destruída permitiria que a radiação ultravioleta do nosso próprio Sol, aquela estrela benigna que nos aquece há 4,6 bilhões de anos, se tornasse um assassino. Cada dia seguinte seria mais mortal do que o anterior. A recuperação da camada de ozônio levaria décadas. E nessas décadas, o mundo como conhecemos não existiria mais. Tudo isso, de um segundo. De um único segundo de um objeto que nem conseguimos ver a olho nu no céu noturno. Carl Sagan uma vez disse que somos feitos de poeira de estrelas. Ele estava certo. Mas às vezes, as estrelas querem o pó de volta. E aqui chegamos ao momento que separa um documentário de física de uma conversa sobre o que realmente importa. Porque o que acabamos de descrever não é ficção científica. É física verificável, aplicada a um cenário hipotético baseado em objetos reais que existem em nossa galáxia agora mesmo. Existem cerca de 30 magnetares conhecidos na Via Láctea. Apenas 30, em uma galáxia com 200 a 400 bilhões de estrelas. Mas os astrofísicos estimam que pode haver muito mais, inativos, silenciosos, esperando. O mais próximo de nós que conhecemos é o 1 em 1048.15937, a cerca de 9.000 anos-luz de distância. Uma distância confortável. Por enquanto. Stephen Hawking, em suas reflexões sobre a fragilidade da vida inteligente no cosmos, frequentemente apontava para o que ele chamava de vulnerabilidade existencial, a ideia de que a civilização humana existe em uma janela de estabilidade cósmica extraordinariamente improvável e potencialmente temporária. Ele estava certo de maneiras que talvez nem ele imaginasse completamente. O astrônomo Neil deGrasse Tyson tem uma frase que ressoa profundamente aqui. Ele diz que o universo não sabe que você existe. Não porque seja cruel, mas porque é indiferente. E essa indiferença é talvez a coisa mais aterrorizante e mais libertadora que existe. Aterrorizante porque significa que não há proteção cósmica. Não há propósito garantido. Um magnetar não saberia a diferença entre apontar para uma nuvem de gás interestelar ou para um planeta com 8 bilhões de seres conscientes que constroem arte e amam seus filhos e contemplam o cosmos. Para o magnetar, não há diferença. Para o cosmos, não há diferença. Mas libertadora, porque significa que toda a significância, toda a beleza, todo o amor e toda a ciência e toda a música e toda a filosofia que a humanidade já produziu, tudo isso existe apesar da indiferença do universo. Não por causa de um plano cósmico. Por nossa própria conta. Roger Penrose, o matemático e físico ganhador do Nobel de 2020, desenvolveu o conceito de cosmologia cíclica conforme a ideia de que o universo passa por ciclos eternos de morte e renascimento. Em cada ciclo, estrelas nascem, vivem, explodem, criam magnetares, criam os elementos que formam planetas, que formam oceanos, que formam vida, que forma consciência. A violência é parte do processo criativo do cosmos. Os magnetares são, em certa medida, os filhos mais violentos desse processo. E paradoxalmente, o ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, o oxigênio que você está respirando agora mesmo enquanto assiste a este vídeo, foram todos forjados no núcleo de estrelas massivas que colapsaram exatamente da maneira que cria magnetares. Você é, literalmente, um subproduto do mesmo processo que cria os objetos mais perigosos do universo. A ameaça e o Criador são a mesma coisa. E há algo mais. Algo que os físicos raramente mencionam fora de contextos acadêmicos porque parece quase demasiado humano para a ciência fria. Nós sabemos que os magnetares existem porque detectamos seus sinais. Nós sabemos como funcionam porque desenvolvemos modelos matemáticos. Nós sabemos o que fariam porque aplicamos leis físicas com precisão. Mas nós só somos capazes de fazer tudo isso porque sobrevivemos. Porque até agora, nenhum magnetar apontou para nós de perto. A nossa própria existência, nossa capacidade de fazer ciência, de criar este vídeo, de você estar aqui assistindo,
é evidência de que a janela de estabilidade que Hawking mencionava ainda está aberta. Por enquanto. E essa é talvez a perspectiva mais importante de todas. Não o medo do que poderia acontecer, mas a gratidão extraordinária pelo fato de que ainda não aconteceu. Então, aqui estamos. Você e eu. Tendo contemplado juntos o que um único segundo de um objeto a 1000 anos-luz poderia fazer ao único lar que a humanidade já conheceu. E a pergunta que fica não é apenas científica. É profundamente pessoal. O que você faz com esse conhecimento? Você pode deixar que ele te paralise. Que a vastidão do cosmos e a insignificância aparente da Terra te convença de que nada importa. Que somos apenas poeira temporária em um universo violento e indiferente, esperando o próximo desastre cósmico. Ou, você pode fazer o que a humanidade sempre fez com o medo do desconhecido. Você pode estudá-lo. Você pode medi-lo. Você pode entendê-lo. Cada magnetar que detectamos é uma vitória da curiosidade humana sobre o vazio. Cada modelo matemático que descrevemos é uma declaração de que a mente humana se recusa a aceitar a ignorância como condição permanente. A rede de telescópios que monitora o céu 24 horas por dia, incluindo o telescópio espacial Fermi da NASA, especificamente projetado para detectar eventos de alta energia como os emitidos por magnetares, é a nossa resposta coletiva à ameaça. Não uma muralha. Não uma arma. Conhecimento. E há algo que Carl Sagan disse em 1994, no discurso que se tornaria o livro Pálido Ponto Azul, que nunca deixou de ser verdade. Ele disse: a Terra é um pequeno palco em uma vasta arena cósmica. Nossas alegrias e sofrimentos, nossas religiões e ideologias, nossa autoconfiança imaginada, a ilusão de que temos alguma posição privilegiada no universo, são desafiados por esse ponto de luz pálida. Mas também disse: não existe nenhuma indicação de que a ajuda virá de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até agora que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde nossa espécie possa migrar. Ficar aqui, defender esse ponto azul pálido, é nossa única opção. Um magnetar pode não se importar com a Terra. Mas nós nos importamos. E isso faz toda a diferença. Antes de encerrar, existe uma pergunta que ficou no ar durante todo este vídeo. Uma pergunta que os físicos fazem em voz baixa em conferências e que raramente chega ao público geral. E se o evento de extinção do Ordoviciano, aquele que Adrien Melot estudou, realmente foi causado por um magnetar ou uma explosão de raios gama? E se a vida na Terra já sobreviveu a um evento parecido com o que acabamos de descrever? E se não éramos os seres complexos que somos hoje, mas as formas de vida que existiam então, as que não sobreviveram, deram lugar às que sobreviveram, que eventualmente, depois de 443 milhões de anos de evolução, se tornaram você? O universo é violento. Mas a vida é teimosa de um jeito que quase parece pessoal. No próximo vídeo, vamos explorar algo ainda mais perturbador. Existem objetos no universo que os cientistas chamam de kilonova, e quando duas estrelas de nêutrons colidem, elas não apenas destroem tudo ao redor. Elas criam ouro. Criam platina. Criam os elementos pesados que estão no seu anel de casamento, na sua joia favorita, no seu celular. Você está literalmente carregando o resultado de uma das explosões mais violentas do cosmos. Inscreva-se, porque a próxima história é ainda mais extraordinária. O cosmos está esperando.